Muito bem, são 7h30. A Câmara dos Deputados elegeu ontem os 65 membros da comissão que pode indicar a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para falar sobre esse assunto, eu conto hoje com a presença do professor, doutor na área de Direito Constitucional, Zulmar Fachin, que está aqui ao meu lado. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É realmente uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. É óbvio que existem muitas linhas divergentes em relação à postura do juiz Sérgio Moro. Alguns dizem que ele não poderia mais ter quebrado o segredo de justiça, tendo em vista que ele próprio já havia reconhecido a incompetência, né, já que havia uma ligação da presidente Dilma. Poderia ou não poderia ter quebrado o segredo de justiça, doutor? Veja só, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma observação mais no sentido assim de nos proteger. Muito bem. Qualquer análise que se faça hoje, que não seja concordando com essa operação, com o juiz Moro, é censurada. Nossa. É quase uma unanimidade. Agora, a minha análise aqui é estritamente jurídica. E, evidentemente, do ponto de vista jurídico, nesta semana o juiz Moro cometeu sucessivamente 2 grandes equívocos, 3, 4 talvez. Ele poderia autorizar a escuta telefônica de pessoas, incluindo o ex-presidente da República? Sim, tem competência, tem jurisdição para atuar desse modo. Porém, no momento em que, embora tenha sido grampeados os telefones, parece-me, do ex-presidente, do seu entorno, no momento em que captou-se a fala da presidente da República, ele perdeu a competência. Qual deveria ter sido o procedimento dele neste momento? Decreta segredo de justiça, telefona para o presidente do Supremo Tribunal Federal, informando do ocorrido, e remete todo o material colhido para o Supremo Tribunal Federal. Porque um presidente da República, seja ele qual for, do partido que for, tenha a popularidade que tenha, ele não pode ser investigado, não pode ter seu telefone grampeado por um juiz de primeira instância, seja federal ou estadual, por desembargadores de tribunais, sejam estaduais federais, por tribunais superiores também não pode. Isso é competência originária e exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Seja o presidente que for, não importa se o quadro é complexo como está hoje, é preciso preservar a instituição Presidência da República. E nesse caso específico, ele violou não somente a lei, como também a Constituição. Reitera-se um trabalho magnífico que vem sendo feito ao longo do tempo. Todos nós estamos de acordo que é preciso que haja um conteúdo ético na administração pública. Eu, pessoalmente, em sala de aula, tenho falado no direito fundamental a ser governado por um governo honesto. Cada pessoa, cada um de nós tem o direito fundamental de ser governado por governos honestos. Então, nós estamos de acordo que desvios da administração pública, sejam eles quais forem, precisam ter uma investigação para verificar do que se trata. Agora, não se pode passar por cima da lei e da Constituição. E nesse caso específico, que nos perdoem os apreciadores do juiz Moro, nesse caso específico ele falhou. E isso contamina a prova. Esta prova colhida ali não poderá ser utilizada no processo judicial. Desculpa, doutor, ele não constou o teor da ligação do ex-presidente com a presidente no processo que tramitava na vara dele. Mas ele quebrou o segredo de justiça. O segredo de justiça que é o problema? Não, o problema é que ele não tem competência para tratar dessa questão quando estiver o presidente da República, mesmo o ministro de Estado. Mesmo numa ligação derivada. Perfeito, porque veja só, como eu falei, pode autorizar a escuta telefônica de qualquer pessoa, de um de nós? Pode. Não tem o cargo. Agora, no momento em que, ao grampear, digamos assim, o seu telefone e a conversa é com a presidente da República, ele não pode prosseguir. Ele tem que passar para o Supremo Tribunal Federal, porque é competência exclusiva da Suprema Corte apreciar questões em que alguns cargos, os titulares de alguns cargos estão envolvidos. E teve uma gravação, pelo que eu vi ontem, assim, nessa correria, porque a cada momento é um fato novo, em que há cerca de 2, 3 semanas houve o grampo telefônico da conversa com o ministro de Estado. Já era suficiente para ir para o STF.
Houve a escuta telefônica em relação a 2 governadores, o suficiente para ir para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e houve em relação ao presidente da República também suficiente para ir ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele não poderia ter continuado com aquele material e menos ainda tornado público. Era uma matéria atípica, mais do que as outras, delações e outros atos que ele pratica, que tem ficado em reserva. Essa questão que envolveu o presidente da República é um caso típico de segredo de justiça e, na sequência, imediatamente remeter ao Supremo Tribunal Federal. Porque, veja só, se pode fazer isso com quem exerce o cargo de presidente da República, se um juiz de primeira instância pode fazer isso, então ele pode fazer isso com qualquer uma dos 205 milhões de pessoas que o Brasil tem. Inicialmente, algumas pessoas têm um entendimento, quando escutam uma fala como essa do Dr. Gilmar, de que o Dr. Gilmar está protegendo o PT, o candidato A, o político B. Não se trata disso. Se trata que até mesmo para poder punir corruptos que estão eventualmente hoje no comando de qualquer instituição do nosso país, é preciso seguir um rito legal, porque senão perde a validade, correto, doutor? Exatamente, o procedimento é o estabelecido na Constituição e nas leis, não é o procedimento que eventualmente o julgador acha que é possível fazer. Isso serve para todos os agentes públicos. É importante que se prossiga nas investigações, mas sem postergar postulados constitucionais. Nós estamos aí cerca de 30 anos de um regime democrático, é o mais longo da história do país, uma Constituição em vigência e respeitada há praticamente 27 anos, então é preciso que isso não seja comprometido, é o resultado de uma longa conquista da sociedade brasileira. Porque senão pode se perder ali uma excelente oportunidade de fazer justiça. Perfeito. Perfeito. Porque o que diferenciaria pegar essa ligação, encaminhar ao STF, poderia até vir a público e falar, ó, estou encaminhando ao STF, à imprensa talvez, uma medida de tornar público. Ó, estou encaminhando uma ligação telefônica interceptada envolvendo agentes que têm foro privilegiado numa, no meu entendimento, possível tentativa de obstrução da justiça. Pronto, tornava o conhecimento público, não revelava, porque agora qualquer investigação que seja feita com esse conteúdo por parte do STF já pode estar completamente comprometido, já vazou, já é de conhecimento, pode ter atrapalhado a investigação.